eu sou Dani Baroni e hoje então eu vim te ensinar a fazer esse lindo gorro, essa touca aí de crochê nesse fio maravilhoso. Eu vou te dar dicas também para como você faz em outros tamanhos e outros fios, tá, gente? Então a gente vai aprender tudinho, cada detalhe desse gorro, então vem comigo e vamos crochetar. Então, para fazer essa touca, esse gorro, eu vou usar um novelo da linha Enjoy da Círculo, que tem o tex de 800, essa cor aqui, então, que é a cor 3963, e agulha 7 milímetros, tá? Para uma touca do tamanho que eu estarei fazendo, um novelo vai ser o suficiente. Mas se você vai querer fazer maior, aí você vai precisar de mais linha. Mas se você for utilizar outra lã, então, você acompanha os tamanhos que eu estarei passando e aí você vai conseguir confeccionar também. Também, se você for querer fazer o pompom, daí já não vai ser o suficiente. Eu vou utilizar um pompom comprado, tá? Eu vou iniciar, então, fazendo 32 correntinhas, tá? 33 para dar a virada. E aí é normal, a gente só vai fazendo, pegando aqui e fazendo as correntinhas normais. Não precisa apertar muito, deixa bem assim, frouxinho, ó. Passa normal a agulha. E aí a gente vai fazer então 33 correntinhas. Então eu fiz as minhas 33 correntinhas. Se você estiver utilizando outro fio de novelo, né? Você mede então mais ou menos 31 centímetros. Esse vai ser o tamanho do nosso gorro. Então você, se estiver fazendo com outra linha mais fina, aí você calcula então 31, vai ter que fazer um pouquinho mais de correntinhas. Se você estiver fazendo com uma lã mais grossa, então você sabe, 31 centímetros. Aí a gente vem aqui então, pula esse primeiro, vem aqui no segundo e vamos fazer pontos baixos. Essa carreira, então, vai ser toda de pontos baixos. Em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Opa, tá certo? Então, eu vou fazer os meus pontos baixos e aí a gente já vai dar continuidade no trabalho. Então, aqui eu fiz os pontos baixos, cheguei aqui no final. E aí vou fazer então uma correntinha, eu viro o trabalho. Nesse primeiro ponto eu vou pegar as duas alcinhas para fazer o ponto baixo. Daí a gente fica com esse primeiro aqui mais firmezinho. Mas a partir do segundo eu vou pegar só essa correntinha de trás. Você vê que aqui no ponto, para cada ponto, tem essas duas alcinhas, as alcinhas de cima. Então a gente pega sempre só nessa aqui, que a gente vai fazer, vai ficar com efeito de um relevinho, tá? Então a gente vai pegar só essas aqui. Então é um ponto baixo para cada ponto de base, pegando então só essas alcinhas. E no último ponto a gente também vai pegar daí as duas, sempre o primeiro e o último. Chegamos aqui então no último ponto, ó, as últimas duas correntinhas, a gente vai pegar as duas alcinhas então, para ficar mais firmezinho, e a gente vai fazer o ponto baixo. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Então, nesse primeiro eu pego os dois, e a partir daqui então eu pego só essa alcinha, seguindo com pontos baixos, tá? Então, vão ser carreiras de ida e volta, sempre desse mesmo jeito. Pontos baixos, pegando então essa correntinha aqui, de lá. Daí fica com esse efeito de relevinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso até atingir o tamanho da peça necessária. Lembrando que, então, eu sempre faço um ponto baixo aqui, pegando as duas alcinhas aqui e no final. E o restante é só essa alcinha de cá. Vamos fazer carreiras de ida e volta e eu já volto com vocês mostrando o tamanho e quantas carreiras eu fiz. Fazendo carreiras de ida e volta com o pontinho que eu mostrei para vocês antes, eu vou fazer 49 carreiras. Aqui eu tenho 48, eu vou fazer a de número 49 com vocês, porque eu quero explicar duas coisas importantes que talvez eu tenha esquecido de falar antes. A gente então vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho, né? E aqui a gente pega sempre já neste primeiro pontinho aqui, ó. Ó, tá vendo que ele tem aqui um pontinho e aqui tá as correntinhas dele. Então, a gente sempre pega
nesse primeiro pontinho aqui já para fazer o primeiro ponto baixo, tá? Não pula para esse segundo, a gente já pega nesse aqui primeiro. E aí sim, depois a gente vai fazendo, então, aqui os pontos baixos, pegando essa alcinha de trás. Quando chega lá no final, então eu mostro para vocês também a finalização, que o importante é que se você fez menos ou fez outra quantidade de pontos, é que você sempre conte em cada carreira ou marque certinho, porque aqui, ó, o último pontinho geralmente está meio escondidinho aqui. Vamos fazer ele lá no final, então. Se você não tem, então, muita habilidade aqui chegando no final, né, você conta sempre os pontos que você vai fazendo, ou então sempre coloca um marcadorzinho aqui. Porque, ó, tá vendo que fica esse último aqui e ele tem que ser feito, tá? Essas últimas duas laçadinhas aqui que ficam sempre meio escondidinhas, senão o seu trabalho vai diminuindo ou se você fizer mais vai aumentando. Então tem que ter sempre o mesmo número de pontos. Então nunca esqueça de fazer esse aqui, como a gente estava fazendo nas outras carreiras, a gente no primeiro e no último pega as duas laçadinhas aqui. Aqui caiu a câmera aqui, então no último a gente pega as duas laçadinhas aqui e faz o ponto baixo, tá? Agora, então, aqui vou medir para vocês, para mostrar o tamanho que tá ficando, tá? Então, essa peça aqui para adulto me mede, eu estou com 40 centímetros mais ou menos ali, 40,5, 41, tá? É que depende se esticar um pouco a peça, ó, fica 40, se ficar menos, mas 40 centímetros, tá, gente? Então é esse o tamanho que a gente vai ficar. Esses 32 pontos, então, que a gente fez aqui é a altura e aqui, então, é a circunferência. Ó, gente, eu trouxe para vocês uma amostrinha em outro fio. Esse aqui é a lã batik, eu utilizei agulha 4 milímetros, tá? Então, para fazer em outra lã mais fina do que eu fiz o gorro, tem que ser 45 centímetros para mais. Dá uma medida na cabeça, ela dá uma cedida, mas se ficar 40 centímetros, ela vai ficar bem apertada, tá? Então, essa aqui é uma lã maior, ó, e bem mais grossa, ó, a diferença. E ela também tem, como a agulha é maior, o ponto se abre um pouquinho mais e ela não fica apertada. Mas se for aqui outra lã, outro tex, ó, esse sim que vai ficar o detalhe, ó. É a mesma coisa, só numa linha um pouco menor, com tex menor, tá? Ele fica assim, ele também com 4, ela fica bem soltinha, ó, mas tem que ser 45 centímetros. Então dá uma medida sempre para não ter erro aí na sua cabeça se você utilizar outro fio. Agora a gente vai fechar com pontos baixíssimos, tá? Então a gente vai pegar aqui, eu até vou trocar, tá? De agulha, vou pegar uma 4 milímetros, um pouco menor, para os pontinhos ficarem um pouco mais discretos aqui no fechamento e não ficar tão marcadinho, tá? Então aqui a gente tem aqui, vou pegar lá a outra ponta. Outra coisa importante, se você fez em outro tipo de linha, outro tipo de novelo e chegou então a esses 40 centímetros, tem que ser carreiras números pares, tá? Para fechar bem certinho. Então a gente tá aqui, vem aqui no primeiro pontinho e na primeira correntinha de lá, puxa e faz um baixíssimo, tá? Agora, a partir da segunda, a gente pega essa correntinha que nem a gente estava pegando antes. Pega a segunda, vem aqui na segunda e faz um baixíssimo, tá? Pega aqui, pega lá na terceira e faz um baixíssimo. E assim a gente vai seguindo, ó. Pega aqui nessa, pega lá na correntinha inicial e faz um baixíssimo. Pega aqui nessa, pega lá na próxima correspondente. Só tem que cuidar sempre aqui para pegar na correntinha correspondente lá do outro lado, para não ficar torto, né? E não faltar nem sobrar. Então aqui pegamos na correntinha de lá
e damos um baixíssimo, tá? E assim a gente vai fazer até chegar aqui no final. Então, daí a gente está fechando nossa touca. Aí fica assim, ó, um fechamento mais discretinho. Aqui assim fica por trás, ó, tá? Então, vamos fazer assim até o final. Só reforçando para vocês, então, se vocês fizerem em mais carreiras, façam em carreiras de número ímpar. E daí, então, emendem assim e finalizem o trabalho, tá? Aqui nessa última, eu vou pegar mais aqui no pontinho, aqui no pezinho do ponto, tá? Dos dois lados, para ficar mais certinho o fechamento, tá? Mas não vai dar diferença nenhuma, tá? Só vai ficar assim, ó, mais fechadinho, tá? Então aqui a gente vai cortar o fio, tá? E aí, esse fiozinho que sobra aqui, você vai pegar, ó, e vai esconder aqui por debaixo e, se quiser, dar um pinguinho de cola. Eu vou finalizar depois, mas aí você vai fazer o quê? Vai sobrar só isso aqui de fio, viu? Não dá para fazer o pompom. Mas daí a gente vai fazer assim, vai pegar em fio duplo, vai fazer o fio duplo para ficar mais forte e vai colocar numa agulha de tapeceiro. Então você vai pegar um pedaço ainda desse fio que sobrou e vai fazer ele duplinho assim e vamos colocar na agulha de tapeceiro para costurar. Ó, eu tenho ele duplo aqui na agulha de tapeceiro, então eu vou pegar desse lado aqui, onde a gente iniciou o trabalho, tá? E aí a gente vai fazer assim, a gente vai pegar aqui num ponto, vai no próximo em cima, no próximo embaixo, no próximo em cima, no próximo embaixo, no próximo em cima, no próximo embaixo, cima. E vamos passando, tá? Aqui o fiozinho. Aí aqui, ó, vamos em cima, embaixo. Pegando mais aqui no próprio ponto, no primeiro, para ficar mais firmezinho, tá? Vai passando assim e já vai passando o fio e fechando, tá? Já vai fechando. Aí, coloca aqui em cima, embaixo, pega no próximo, aqui já no pezinho do primeiro, tá? E assim a gente vai fazer a volta toda. Então, vamos passando esse fio duplo pra gente ir fechando em cima o nosso gorro, tá? Chegando aqui no final, ó, eu vou colocar em cima, embaixo. Aqui é o nosso fiozinho que tá no início. E até vou colocar aqui e sair com ele lá atrás, tá? Isso aqui nós vamos indo puxando. Puxa com calma, tá? Vai puxando devagar, para não arrebentar o fio. Mesmo que ele esteja com dois, ele pode arrebentar. A gente vai fechando devagarinho bem ele e vai dar um nozinho, tá? Então a gente vai fechando ele. Ele vai ficar com um buraco um pouquinho ainda largo, tá? Mas mesmo assim não tem problema. Por quê? Porque a gente vai botar o pompom em cima, né? Então aí a gente vai fechando ali, eu vou fechar bem direitinho e já volto com vocês. Ó, como ele é um fiozinho meio grosso, até vou tirar aqui da agulha, aqui você vai ter que puxar bem, mas devagar, né? Para não arrebentar. E aí ele vai fechando assim, tá? Vai ficar bem fechadinho. Quando tiver bem fechadinho, você conseguir segurar, porque vai segurando, porque como essa linha aqui, ela é grossa, tá? Então aí tem mais dificuldade dos pontos se unirem, mas daí dá dois nozinhos, tá? Isso aqui a gente vai colocar então lá para baixo e vai esconder e arrematar, tá? Até pode ser que com agulha mesmo, a gente vai puxar aqui e vai colocar aqui para cá.
ó. Aí fica um buraquinho assim. Mas como eu vou colocar o pompom, vou pegar aqui o pompom para vocês. Aí quando a gente colocar aqui, ó, quando a gente colocar aqui, ele não vai aparecer, tá? Se você fizer o pompom manual, tudo ok. E se você comprar um que nem eu fiz aqui em comprado, eu comprei assim numa loja. Aí aqui no meu tem aqui o fiozinho. Também vamos passar fio duplo por esse buraquinho ali para colocar o nosso pompom, tá? Então eu vou passar aqui, pegar, vamos ver se eu acho uma agulha aqui. Essa 4 milímetros vai ser boa aqui também, ó. Passo o fio duplo ali, passa um pedaço, ó, não precisa ser muito grande, pra gente passar o pompom, tá? Aí aqui a gente vai pegar, ó, tem os, vamos ver aqui, os 2 pedacinhos. A gente vai pegar aqui, depois nós vamos arrematar. Nós vamos pegar aqui e colocar a agulha dentro e vamos puxar de um lado aqui. 2 fios, tá? Vamos ver aqui. É que fica mais difícil quando a gente tem que filmar, mas quando você tiver aí com... Passa pra dentro. Puxa o fio lá. Tá? E aí você centraliza no meio aqui, ó. E passa aqui do outro lado também. Vamos puxar pra baixo. Vamos ver aqui. A gente consegue. Isso. Puxamos aqui também o fio pro outro lado. Do outro lado. E lá dentro nós vamos dar, depois de passar aqui, ó, passado centralizadinho, ó, a gente vai virar aqui e dar um nozinho. Aí pegou aqui a agulha. Isso aqui é fio que falta arrematar ainda, tá? Mas esses 2 fios são do pomponzinho, ó, que a gente passou um lado e outro. Então você vai pegar e vai dar alguns nozinhos, tá? 2 nozinhos aqui, ou 3, se você quiser, para fechar bem. E aí depois você vai arrematar esses fios todos, e aí está pronto o nosso gorro, tá? Ó, com o nosso pomponzinho aqui. E depois então de arrematar os fios, ó, tá prontinho o nosso gorro lindão, né? Espero que vocês gostem, que consigam fazer. Se fizerem, podem postar nas redes sociais e me marcar, tá? Lá, Aprenda com Dani Baroni. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então não deixe de se inscrever aqui nesse canal, porque eu vou estar postando os trabalhos que eu vou estar fazendo. Vou aproveitar e já vou ensinar vocês. Beijo, vem comigo e vamos crochetar!